Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa do canal Pensamento Radical. Desta vez vamos falar sobre a temática da felicidade por meio de um filósofo chamado Aristóteles. O tema da felicidade foi discutido por muitos autores da filosofia ao longo do tempo. Na Antiguidade Clássica, um pensador se destaca nessa temática. Este é Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo da Antiguidade Ocidental, nascido na cidade de Estagira em 384 a.C. O pensador era discípulo de Platão, fundador da escola peripatética e do Liceu. Também ficou conhecido como mestre de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. O filósofo é conhecido por ter produzido muitas coisas sobre diversas áreas do conhecimento humano. Dentro da filosofia, falou sobre política, falou sobre ética, falou sobre teoria do conhecimento e muitas outras áreas. Vamos falar aqui um pouco sobre os seus pensamentos relacionados à ética, mais especificamente os pensamentos do autor sobre a temática da felicidade. Seu principal texto sobre ética se chama Ética a Nicômaco, um livro que o autor dedicou a seu pai, também chamado Nicômaco. Para Aristóteles, a felicidade era eudemonia, uma palavra grega que pode ser entendida como bem viver. Para Aristóteles, a felicidade era o fim último de todas as ações humanas, ou seja, o objetivo final, a meta de todas as nossas ações. Tudo que fazemos no dia a dia, comer, beber, sair no fim de semana, trabalhar, estudar, tem como fim último viver bem. Para Aristóteles, a felicidade depende, por um lado, da sorte, das moiras, e por um outro lado, depende de nossas escolhas, de nossas ações. Não deveríamos se preocupar com aquilo que não depende da gente, pois sobre isso não podemos deliberar. Nossas preocupações devem se ater às nossas escolhas, pois é sobre isso que podemos deliberar. Saber escolher bem nossas ações, com certeza, nos ajuda a caminhar em direção a uma boa vida, a um bem viver, enquanto escolher mal nos leva ao caminho contrário. Podemos ilustrar isso com alguns exemplos. Pensemos na seguinte situação. Temos uma prova muito importante no início da semana que vem. O fim de semana está para chegar. Somos convidados para uma grande festa que queremos muito participar. Nos cabe uma escolha. Utilizamos esse fim de semana para estudar para a prova que vai ser muito importante para a nossa vida, ou utilizamos o fim de semana para ir a esta festa que queríamos muito ir. Talvez o fato de você ter deixado de estudar no fim de semana possa influenciar o seu resultado na prova negativamente. E escolhas nunca são fáceis, mas saber escolher é fundamental. Para Aristóteles, o ser humano, enquanto um ser racional, pode desenvolver uma sabedoria prática que contribui para que ele faça boas escolhas. Para Aristóteles, esta sabedoria prática estava relacionada à virtude. Esta estaria relacionada a um outro conceito também muito importante, que é o da justa medida, que pode ser entendida como um meio termo. A virtude seria um meio termo que estaria entre o extremo do excesso e o extremo da carência, da falta. Desta forma, teríamos de um lado o vício, o defeito por excesso, e de outro lado o vício, o defeito por falta. O corajoso não seria aquele que se coloca à disposição de qualquer risco, pois este cairia no vício da temeridade.
e nem seria aquele que não se arriscaria a nada, pois este cairia no vício da carência, da falta. Pensemos aqui no exemplo. Somos abordados na rua por um bandido armado que nos rende e tenta pegar os nossos pertences. A princípio, pode parecer que o corajoso seria enfrentar o bandido mesmo estando desarmado. Para Aristóteles, este não é o caso, pois para Aristóteles, não saber calcular o risco e se colocar em perigo seria equivocado, seria temeridade. Por outro lado, se na nossa vida não corrermos alguns riscos, tendemos de alguma forma a sair prejudicado. Pensemos aqui em outra situação hipotética. Existe uma menina ou um menino que gostamos muito, mas somos muito envergonhados para assumir e falar com essa pessoa sobre os nossos sentimentos. Se em algum momento não corrermos o risco de assumirmos o nosso sentimento em relação a essa pessoa, nunca saberemos se o sentimento da pessoa por nós é recíproco. Vou tentar exemplificar aqui mais uma virtude. Para Aristóteles, a amizade é um meio termo entre a subserviência e a rabugice. Uma pessoa sem qualquer simpatia, mal-humorada, que não faz nada pela outra, dificilmente vai ter amigos, pois é rabugenta. Por outro lado, aquela pessoa que faz tudo o que o outro quer, sempre cede em relação à vontade do outro, é subserviente. A amizade é uma troca e não uma relação onde um lado só abaixa a cabeça, onde só um lado está para satisfazer o outro. É fácil em nossa turma ou em nosso redor identificarmos alguém rabugento. É aquela pessoa mal-humorada que não lida bem com muitas outras pessoas. Também é fácil identificar aquele subserviente. Um sujeito que sempre faz o que o outro quer para parecer legal, mas de tão legal acaba sendo passado para trás. Por fim, vou dar um terceiro exemplo sobre o conceito de justa medida e virtude. A generosidade é o meio termo entre avareza e esbanjamento. Ou seja, sempre é complicado esbanjar, gastar para além daquilo que nós temos, pois ficamos endividados, pois passamos dificuldade em um momento posterior. Uma pessoa que esbanja é aquela que se enrola com os cartões de crédito, que gasta para além do que deveria e no final tem dificuldade com recursos, com dinheiro. Aquele que tem avareza também possui dificuldades. Muitas vezes a mão fechada, a avareza, pode fazer a gente gastar mais do que inicialmente iríamos gastar. Por exemplo, estamos para fazer uma obra em nossa casa. Precisamos de um tipo de serviço que nunca fizemos antes. Algo complexo, que não é simplesmente pegar e assistir no YouTube para aprender a fazer. Mas para economizar algum trocado, fazemos mesmo assim. Um resultado possível é o desastre. Um serviço realizado por uma pessoa que não entende pode resultar na avaria de um equipamento ou num serviço mal feito. E neste caso, o remendo da situação pode sair mais caro do que o custo inicial realizado por algum profissional. É aquele papo do barato sai caro. O senso comum, ao falar de felicidade, normalmente associa alguma finalidade imediatista, ou seja, associa a felicidade a algo mais imediato, a prazeres mais diretos. No mundo consumista, capitalista que vivemos, normalmente associamos felicidade à riqueza, a dinheiro e a bens materiais. Este entendimento pouco refletido do senso comum é fácil de ser desconstruído. Podemos pensar aqui, por exemplo, em celebridades que tinham muito dinheiro, mas que visivelmente não eram felizes, seja por algum drama pessoal ou até mesmo por conta da falta de sentido na vida. Refletir sobre a felicidade, sobre o bem viver, é fundamental. Refletir sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas faz-se necessário, não só na antiguidade, em qualquer época, seja no mundo grego de Aristóteles ou no mundo de hoje, a sabedoria prática
pode contribuir com a nossa vida, nos direcionar a um bem viver, nos direcionar à felicidade.